Boa tarde, meninas. Vamos aqui mais uma vez dar continuidade às nossas aulas, às nossas videoaulas, na verdade. O assunto da aula de hoje nós vamos tratar sobre bebidas, né? Nós iremos ver quais são as bebidas que existem e como que elas são produzidas cada uma, né? Então, primeiramente, o que é bebidas para vocês, né? O que é que significa o termo bebida, né? Então, bebida, ela pode ser qualquer tipo de líquido, né, que possa ser consumido com ou sem a presença de outros alimentos. E ela pode fazer parte, né, da composição do cardápio. Como nós vimos lá em elaboração de cardápios, nós podemos estar utilizando as bebidas como complemento dos cardápios. Então, as bebidas podem ser os tipos água, sucos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, entre outras, né? Tipo leite também pode ser um tipo de bebida. O seu valor nutritivo é variável, depende da bebida, né? Cada bebida vai ter o seu valor nutritivo. E as bebidas, elas podem ser divididas em bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas. Que as bebidas não alcoólicas vão estar os chás, os cafés, as águas, os sucos, os refrigerantes e os leites. Nas bebidas alcoólicas, nós vamos ter as bebidas alcoólicas fermentadas, né, que são as bebidas que passam pelo processo de fermentação, e nós iremos ter também as bebidas fermento-destiladas, que elas passam pelo processo de fermentação e posterior a esse processo de fermentação, elas irão passar pelo processo de destilação. Então, aqui como eu já falei, as bebidas não alcoólicas que nós iremos estudar serão os infusos, que os infusos são os chás e os cafés, os leites, os sucos, as bebidas enriquecidas e os refrigerantes. Aqui, iniciando pelos infusos, né? O que é que significa infuso? Infuso, gente, consiste em colocar água fervente sobre alguma substância, né? Quando você faz esse procedimento de colocar uma água fervente, uma água quente sobre alguma substância, você já está fazendo uma infusão. Geralmente, esse tipo de procedimento, né, a infusão é utilizada em vegetais aromáticos, deixando ficar em repouso até que o líquido tenha absorvido o que a gente chama de flavor, que é a essência, o sabor e o aroma. Então, assim, recapitulando, né? O que são os infusos? Colocar água fervente sobre alguma substância, certo? E deixa essa substância ficar em repouso nesse líquido, não é? Para que esse líquido ele absorva o sabor, o aroma e a essência desses vegetais. Então, por exemplo, é muito conhecido essa infusão, é feita em chás, né? Que a gente coloca água quente em um recipiente, coloca as folhas de vegetais e abafa. A gente faz isso para quê? Para que a água ela consiga absorver a essência, né, as substâncias que tem dessas folhas, o sabor e o aroma que tem nesses vegetais. Os infusos mais usados são o café e o chá. O chá, principalmente o mate e o chá preto, né? São servidos geralmente quentes e têm a ação estimulante e diurética. Por que elas têm essa ação estimulante e diurética? Devido à presença de cafeína, que tem tanto no chá mate como também tem no café. Então, aqui, iniciando, né? Os infusos. Nós temos que, dos infusos, são os chás e os cafés.
Então, começando pelo café, né? Estudar um pouquinho o café. No café, nós encontramos algumas substâncias nele. Uma das substâncias que nós encontramos são os taninos. O que são os taninos? Taninos são polifenóis. Esses polifenóis, eles podem se ligar, não é, a alguns minerais. Quais são os minerais que os taninos eles podem estar se ligando? Principalmente, eles podem estar se ligando ao cálcio, ao ferro, ao zinco e ao manganês também. O que é que acontece quando esses taninos eles se ligam a esses minerais? Vai diminuir a biodisponibilidade desses minerais, ou seja, os taninos, né, essa substância presente nos cafés, que são os polifenóis, eles podem acabar atrapalhando, falando no popular, eles podem acabar atrapalhando a absorção desses minerais, que são o café, ou que são o ferro, cálcio, o zinco e o manganês. Além desse aspecto de diminuir a biodisponibilidade desses minerais, os taninos eles podem também produzir um sabor amargo à bebida, não é? Então, o que é que acontece? Essa substância, os taninos, elas são liberadas principalmente quando acontece a fervura, né? Então, quando você está preparando um café, quando você está preparando a bebida, que você deixa passado o tempo de fervura adequado, vai acabar liberando esse tanino. Então, esse tanino vai produzir um sabor amargo ao café. E outra substância que se encontra no café é o cafeol, né? O cafeol, ele é responsável pelo aroma e sabor e é muito solúvel e bastante volátil também. Então, mais uma vez, aqui pelo cafeol ele ser bastante volátil, se você ultrapassar o tempo de fervura adequado do café, o que acontece? Você vai estar perdendo essa substância, que é o cafeol, consequentemente você vai estar diminuindo o aroma e o sabor dessa bebida. Aqui, falando um pouquinho, né, outra substância que pode ser encontrada no café é a cafeína. Todos nós sabemos que a cafeína ela tem algumas ações. Dentre as ações, ela apresenta ação estimulante. Também ela vai agir no aparelho digestivo, estimulando a secreção gástrica e a motilidade intestinal. Atua também no sistema nervoso, não sendo indicado o consumo dessa substância da cafeína, principalmente para pessoas que têm ansiedade. No aparelho circulatório também ela vai atuar aumentando o ritmo cardíaco e também vai atuar no sistema renal. O que é que acontece com a cafeína, né? Mas se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu tenho algum problema no aparelho circulatório, seja cardíaco ou renal, eu não posso estar fazendo consumo de café? Não é bem assim. A literatura fala que um consumo assim, gente, a literatura fala que para a cafeína ela ter todos esses efeitos que nós vimos aqui, precisa ser um consumo excessivo, né? E que um consumo moderado e um consumo responsável de 3 a 4 xícaras de 150 ml por dia não vai estar causando esses efeitos, né? Porque a quantidade de cafeína presente, né, nessas 3 a 4 xícaras de 150 ml por dia não vai ser suficiente, né? A concentração de cafeína não vai ser suficiente nessa quantidade para poder estar tendo todos esses efeitos. Então, assim,
para a quantidade de cafeína tá causando todos esses efeitos, tem que ser uma quantidade bem acima desse consumo que é recomendado, né? Então, a literatura fala que um consumo de 3 a 4 xícaras de 150 ml é um consumo responsável e que não tem a quantidade de cafeína suficiente para estar causando esses efeitos que nós acabamos de ver.